Mas hoje eu quero terminar Efésios capítulo 6. E eu quero ler com vocês a partir do verso 10. E quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica. Hoje eu estou com a NVI e eu quero ler o texto bíblico que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aí é o texto que vai nos guiar na manhã desse domingo. E nós vamos então pensar que devemos estar preparados para a guerra. Eu sei que vivemos um tempo em que o mundo está em guerra. Continue orando pelo Oriente Médio. Continue orando pela situação lá na faixa de Gaza. Continue orando pelo leste europeu. O mundo está em guerra. Mas antes deste mundo estar em guerra, todos nós que já tivemos uma experiência pessoal com Cristo Jesus, temos que entender que nós travamos uma batalha, que nós estamos em guerra. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai terminar o livro de Efésios falando sobre esta batalha espiritual. Os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, ou do livro aos Efésios, é uma apresentação, uma consolidação, né, do conceito: quem é Jesus, o que Ele é, o que Ele fez, por que Ele morreu, por quem Ele morreu e qual a autoridade que existe em sua vida. A partir do capítulo 4, então, o apóstolo Paulo começa a aplicar na vida do cristão tudo aquilo que Jesus fez por nós e tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Por isso ele vai falar sobre a graça no capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo, a necessidade de estarmos alinhados como gafanhotos e caminharmos na mesma direção. Por isso no capítulo 5 ele vai falar sobre a necessidade de nós sermos imitadores de Cristo Jesus, a necessidade de termos uma vida em santidade, a necessidade de termos uma vida em comunidade. Por isso ele vai também apresentar no capítulo 5 a ideia dos mandamentos da mutualidade uns aos outros. Precisamos amar, precisamos sustentar, precisamos suportar, precisamos viver nessa vida em comunidade e os mandamentos da mutualidade. Ele entra então no finalzinho do capítulo 5 falando sobre os relacionamentos familiares. Pastor Alexandre esteve aqui falando sobre a família, né? Lá no finalzinho do capítulo 5, a necessidade dos maridos amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja, o mistério, né, da igreja sempre sendo relacionada com o relacionamento conjugal e o relacionamento conjugal com a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Ele vai falar sobre as responsabilidades dos pais, vai falar sobre as responsabilidades dos filhos, e tudo isso como uma resposta de um povo que está pleno do Espírito Santo. Quando ele apresenta lá no versículo 18 do capítulo 5 a necessidade então de estarmos cheios do Espírito Santo, ele vai falar que uma maneira de nós evidenciarmos que somos cheios do Espírito Santo é como nós tratamos a nossa família, como nós nos relacionamos com a nossa esposa, como nós nos relacionamos com o nosso marido, como nós nos relacionamos com os nossos filhos, como os filhos se relacionam com os pais. Por isso ele vai falar do papel do homem, do papel da mulher, do papel do papai, do papel do filho, e por isso ele vai falar do papel do empregado e do empregador. A maneira como o empregador trata o seu contratado, o seu empregado, é uma demonstração de que estamos cheios do Espírito Santo. A maneira como o empregador é responsável com
o empregado é responsável com o seu empregador, é uma manifestação do poder do Espírito Santo. Por isso eu digo que o crente em Cristo Jesus deveria ser todo mês o funcionário do mês. Deveria ter uma briga entre os crentes nas empresas para ser o funcionário do mês. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo produz, abençoa. E ali então ele chega agora no versículo 7 dizendo: finalmente. Finalmente. Finalmente, uma palavra de conclusão. Eu vou voltar no versículo 10 no final da mensagem, mas ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Só é possível viver o livro de Efésios, só é possível viver a vida, só é possível viver um relacionamento saudável em sociedade, só é possível viver um relacionamento saudável em casa, na empresa, em todos os lugares que nós estivermos. Só é possível viver se nós estivermos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. E ali então a nossa mensagem hoje, ela se resume a 2 momentos. Primeiro, nós precisamos entender quem é o nosso inimigo, e depois nós precisamos entender quais são as suas armas. Porque sem o poder de Deus, nós não vamos prevalecer nesse tempo, e nós não vamos prevalecer na batalha que nós estamos inseridos. Então, a primeira coisa é nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. E eu costumo dizer, nós estávamos em vigília falando sobre batalha espiritual, e eu me lembro de ter aberto aquela vigília dizendo o seguinte: eu estava numa palestra sobre batalha espiritual, tentando entender um pouquinho esse tema, e a pessoa que estava dando a palestra, ela é bem reconhecida, bem admirada nesta área da vida cristã, a área da batalha espiritual. E a pessoa, então a gente vai cheio de expectativa, né, para ver se a gente aprende alguma coisa nova, escuta alguma coisa nova, para ver se a gente consegue crescer nessa área. E aí o palestrante começou a palestra da seguinte maneira, e eu vou fazer das palavras deles as minhas palavras na manhã de hoje. Olha, se vocês vieram aqui para saber, ou para conhecer, ou para entender, ou para profundamente saber quem é o diabo, eu quero dizer que eu não sou a pessoa certa a falar sobre ele. Porque eu não me interesso por ele, porque eu não quero saber nada sobre ele, eu não tenho comunhão com ele, eu não ando com ele, e eu sou alguém que ama Jesus e anda com Jesus. Então, irmãos, é mais ou menos isso, tá bom? Eu não quero saber nada com o diabo, eu não tenho comunhão com ele, eu não quero entender muito sobre ele. O básico, o necessário para confrontá-lo, para enfrentá-lo, para identificá-lo quando ele estiver tentando puxar o meu tapete. E o apóstolo Paulo nos dá algumas evidências de quem é esse inimigo. O apóstolo Paulo nos ensina um pouquinho de quem é esse nosso inimigo. E o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios nos descreve este inimigo. Primeiro, este inimigo é um ser espiritual. Todos nós sabemos, nada de novo. Veja o versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Talvez na versão que você memorizou, nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra seres humanos. Ou seja, o inimigo das nossas almas, a batalha que nós estamos travando com o inimigo das nossas almas é um ser espiritual. Mas o que isso significa para nós na manhã de hoje? Talvez uma descoberta que nós precisamos entender. Deixa eu dar uma luz a você e quem sabe, né, trazer você para o mesmo sentimento que eu tive essa semana, alertando. Bom, se o meu inimigo é um ser espiritual, isso significa que a minha esposa não é minha inimiga. Meu marido não é meu inimigo. Meus filhos não são os meus inimigos. Meus pais não são os meus inimigos. Aquele cara que me persegue na empresa, que me sufoca, que me tenta puxar meu tapete, que me cobra, ele não é o seu inimigo. Aquele prestador de serviço que só te dá trabalho, ele não é seu inimigo. Aquele fornecedor que sempre atrasa com a entrega, ele não é seu inimigo. Aquele vizinho, aquela vizinha abençoada, do apartamento de cima, do apartamento de baixo, da direita ou da esquerda, não é o seu inimigo. A grande questão é que se nós perdemos essa perspectiva,
E nós entramos num relacionamento já com essa perspectiva de que ele ou ela possa ser o meu inimigo, ou tem se demonstrado como meu inimigo pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pela sua conduta. A minha tendência é ser ferido e ferir. Muitos dos ferimentos que causamos e recebemos é exatamente porque às vezes nos esquecemos que o nosso inimigo não é pessoas. Nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Nossa luta não é contra pessoas, é contra um ser espiritual. Eu me recordo do momento em que Jesus estava comunicando que era tempo de partir. A sua morte estava próxima, ele seria crucificado. Ele estava comunicando aos seus discípulos que ele partiria. E naquele momento Pedro, então, não querendo perder a figura física e a presença física de Jesus, na sua história, não querendo perder a pessoa física de Jesus, a sua companhia, diz: não, mestre, para com isso, não fala essa besteira não, para de falar essa bobagem que você vai morrer. Vocês se recordam do texto? Jesus olhou para Pedro e diz: sai daqui, Satanás. O nome Satanás significa inimigo. Em nenhum momento Jesus estava dizendo que viu Pedro sendo incorporado por um espírito demoníaco. Em nenhum momento Jesus estava dizendo que viu o rosto de Pedro se desconfigurar, a voz de Pedro mudar, nada disso. Jesus não identificou uma possessão demoníaca em Pedro. Ele simplesmente disse: este pensamento é do inimigo. E este pensamento, este conceito, eu rejeito. Este pensamento, este conceito, eu não aceito. Em nenhum momento, Jesus estava dizendo para Pedro: ô seu endemoniado, sai daqui. Não, Jesus está dizendo: Pedro, esse pensamento reflete o nosso inimigo, Satanás, o inimigo. Esse pensamento é contra tudo aquilo que Deus planejou. Esse pensamento eu não posso aceitar. Por isso, muitas vezes, se você vai no Google fazer uma pesquisa, está lá: Jesus confronta, rejeita Pedro. Não, Jesus nunca rejeitou Pedro. Jesus rejeitou o pensamento demoníaco de Pedro naquele momento e disse: sai daqui, Satanás, não tenho parte contigo não. Não vem com essas ideias furadas para o meu lado não. Você não tem espaço na minha vida, você não tem lugar no projeto de Deus. Você não vai conseguir, desfazer o projeto de Deus. Tenha isso como segurança. Sua luta é contra um ser espiritual, não contra pessoas. Aqueles que você convive não são seu inimigo, ainda que muitas vezes parece que sejam, mas não são. A segunda coisa que o versículo 12 fala a respeito do diabo é que ele não trabalha sozinho. Veja, versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores. Veja, Satanás ele não trabalha sozinho. Uma outra percepção que nós precisamos ter: Satanás não é Deus caído, é anjo caído. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem o poder que Deus tem. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode saber de todas as coisas. Ele não pode, ter poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Ou seja, Deus não o diabo não é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é limitado. E por isso ele precisa de um exército. E por isso ele precisa, de ajuda, porque ele não consegue fazer nada sozinho. E lá em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 3, é interessante porque no versículo 3, o texto bíblico diz alguns nomes a respeito dele. A antiga serpente, fala a respeito de Satanás, fala a respeito de diabo. Então lá em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 3, e diz que a sua cauda era tão grande que arrastou 1/3 das estrelas do céu. É baseado nesse texto que algumas pessoas podem chegar à conclusão que quando o diabo foi lançado, precipitado para a terra, ele arrastou 1/3 dos anjos junto com ele, formando o seu exército. E ele sendo o general, o cabeça desse exército. E alguns vão dizer que existe uma hierarquia, que ele organiza esse exército. E assim a atuação do diabo, ela é territorial.
Não é interessante que, por exemplo, você olha as notícias nos jornais e você percebe, por exemplo, numa determinada região da cidade de São Paulo, onde existe um determinado tipo de crime que sempre está crescendo. Quando você olha para as notícias do jornal e olha na cidade de São Paulo e vê, naquela região este crime é predominante, ele está sempre crescendo, ali tem o domínio do inimigo das nossas almas, escravizando pessoas, quer seja pelas drogas, quer seja pela violência, quer seja pela prostituição, quer seja pela promiscuidade. Ele é territorial, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem os seus representantes demarcando o território, igual um cachorrinho quando está num lugar diferente, precisa demarcar aquele território. Ele não trabalha sozinho, esse é o inimigo. Segundo, ele tem poder. Veja que o texto bíblico diz, ainda no versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores. Ele tem poder. Talvez nós corremos o risco, quando nós falamos sobre batalha espiritual, de irmos para dois extremos. A possibilidade de a gente subestimar o poder de Deus, ou subestimar o poder do diabo, ou superestimar o poder do diabo. Nós corremos o risco de ir para os dois extremos, dizer, o diabo não tem poder nenhum. Não é verdade. O diabo é muito poderoso. Não é verdade. O diabo tem que ser colocado no lugar dele, ele tem poder. Mas ele só pode fazer aquilo que Deus permita ele fazer, principalmente contra os filhos de Deus. Se você é um filho amado de Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida, a não ser que Deus permita que ele haja, de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus desígnios. Não foi assim na história de Jó. Vocês se recordam da história de Jó? O diabo foi na presença de Deus, bateu na sala do trono de Deus, abaixou a cabeça para Deus e disse assim, talvez, com a cabeça em curva, dizendo, Senhor, eu posso entrar? Eu precisava ter uma conversa com o Senhor. O Senhor me permite que eu entre? E aí ele entra na presença de Deus, o livro de Jó diz. E aí ele fala assim, Jó é um filho amado, é um homem íntegro, porque vai tudo bem na vida dele. Deixa eu colocar um pouquinho do meu dedinho na vida dele, eu quero ver se ele continua sendo esse homem íntegro que o Senhor tem declarado a respeito dele. Qual foi a resposta de Deus ao diabo? Só uma coisa você não pode fazer, intentar contra a vida do meu filho. E ali a gente sabe da história. O diabo aprontou. Tirou os filhos, tirou os bens, tirou a saúde, tirou a esposa. E Jó permaneceu firme ali, íntegro, fiel. E nós conhecemos a história. Depois Jó é restituído tudo que o diabo tirou. Deus restitui tudo a Jó. O diabo tem poder, mas ele é limitado. O diabo tem poder, mas ele não pode atentar contra a sua vida sem que Deus permita. O diabo tem poder, mas ele não pode mexer com sua história, com seus dias, com a sua vida, se Deus não permitir. Então, não podemos ir para os dois extremos. Não subestime o poder do diabo, mas também não superestime o poder do diabo. Ele tem o lugar dele, tem poder, mas não é tudo isso não, gente. Tem poder, mas não é tudo isso que a gente pensa não. Eu costumo dizer que muitas das decisões que tomamos, ou até mesmo das mazelas que praticamos, nós temos a tendência de culpar o diabo. E às vezes eu fico pensando que o diabo lá no inferno, olhando eu dizer para ele, ouvindo eu falar, puxa, olha o que o diabo está fazendo, ele fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu até gostaria, mas não coloque essa culpa em cima de mim. Isso foi uma decisão sua, isso foi uma escolha sua, isso foi uma mazela da sua vida, isso foi uma fragilidade da sua vida. Então, não tenho nada a ver com isso. Então, não culpe o diabo por tudo, ainda que ele tenha poder, mas ele só pode fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Ainda o texto bíblico fala sobre mais uma característica do inimigo das nossas almas. No finalzinho do capítulo 12 ele diz assim,
contra os dominadores deste mundo de trevas. O mundo jaz no maligno. Vivemos uma batalha espiritual porque é um mundo sem luz. Nós somos a luz de Cristo sendo refletida em nossa sociedade. Mas ele diz assim, contra as forças espirituais do mal. Guarda essa expressão, do mal nas regiões celestes. Ou seja, nosso inimigo é maligno. O que é que nós queremos dizer quando nós falamos que o nosso inimigo é maligno? Ou seja, tudo que não presta, tudo que é contra Deus, tudo que são valores pervertidos contra Deus, ele está produzindo, ele está fazendo. Tudo aquilo que está invertido. Ontem eu estava conversando com um taxista, irmão querido nosso, veio buscar um dos nossos jovens. Ele disse assim para mim, pastor, está tão difícil a praça. E ele falou assim, duas coisas que ele falou que me chamou a atenção. Pastor, antes, o cliente esperava pelo táxi. Agora o taxista tem que esperar pelo cliente. Antes, o cliente dava gorjeta para o taxista. Agora o taxista tem que dar desconto para o cliente. Pastor, está tudo invertido. Quando eu comecei no táxi eu tinha gorjeta, agora eu tenho que dar desconto. Quando eu comecei no táxi, eu saí, o cliente estava esperando, agora eu chego e tenho que ficar esperando. Eu fiquei esperando agora, por isso que eu me atrasei, por isso que ele entrou nessa conversa. Eu me atrasei para pegar o meu neto porque eu fiquei esperando o meu cliente 1 hora. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com malignidade. O que é malignidade? Quando a gente fala assim, nossa, que atitude maligna, nós estamos falando uma atitude que contraria valores, princípios divinos e que rouba a presença de Deus na nossa história e no nosso momento. Então, quando a gente olha para o inimigo das nossas almas, a gente vê algumas das suas características. Aqui, no versículo 11, ele é chamado de diabo. Olha o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como eu já disse, Jesus chama ele de Satanás, o adversário, o inimigo. Diabo traz consigo o sentimento de acusador, aquele que engana, aquele que mente. Por isso, lá em João, Jesus também vai dizer que ele é o pai da mentira. Diabo é a ideia de alguém que trabalha para nos enganar, para nos seduzir. Alguém que trabalha, para nos acusar, para minar toda a nossa alegria do nosso relacionamento com Jesus, dizendo, mas quem é você para falar? Quem é você para dizer isso? Quem é você para fazer assim? Quem é você? E aí então o inimigo das nossas almas está sempre assoprando essas coisas no nosso coração, nas nossas vidas. Mas o texto fala sobre, aqui eu quero me aprofundar um pouquinho mais, sobre uma das suas maneiras de agir. Veja o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É sobre ciladas que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Ciladas do diabo, ou seja, estratégias, estratagemas, maneira de agir. Ou seja, o diabo tem vários métodos, o diabo tem várias máscaras, o diabo tem vários figurinos, o diabo tem várias iscas. Eu não gosto muito de pescar, Quando eu vejo às vezes um adesivo dizendo assim, tá estressado, vai pescar. Eu, do jeito que eu sou, se eu for pescar, eu fico estressado. Às vezes eu vou pescar com alguns membros da igreja para fazer companhia, brincar com as crianças. Mas sabe aquele negócio de jogar vara e ficar lá esperando? O Carlos está lá, ama pescar. Mas combina com o Carlos, não combina a pescaria? Homem tranquilo, sossegado, fala mansa, abençoado de Deus, Mas vai pescar que o estresse vai embora. No meu caso eu fico estressado. Mas por que eu estou falando da pesca? Porque dizem por aí, eu não sou especialista, que não é com todas as iscas que você pega todos os peixes. Existem peixes que precisam de iscas específicas. O diabo sabe que peixe ele quer fisgar, e ele não vai lançar a mesma isca para todos os peixes. O diabo talvez seja, depois de Deus, o ser espiritual que mais conhece você.
Tome conta disso. Talvez o diabo seja, depois de Deus, o ser espiritual que melhor conhece você, que sabe das suas virtudes, que sabe das suas vulnerabilidades, que sabe do que você gosta, que sabe do que você não gosta, e ele vai lançar exatamente a isca que vai atrair você nas suas vulnerabilidades. Então, na minha vida, a tentação é de um jeito, na sua vida, a tentação é de outro, porque na minha vida, a minha vulnerabilidade é uma, talvez na sua vida, a sua vulnerabilidade é outra. A vulnerabilidade é a questão financeira. Outro, a vulnerabilidade é a questão da sexualidade. Outro, a vulnerabilidade são as emoções. Outro, a vulnerabilidade é a maneira como a gente se comporta no nível comunitário. Eu não sei qual é a sua vulnerabilidade, mas tenha certeza de uma coisa: Ele te conhece como peixe, e você é um peixe grande, e Ele vai jogar a isca certinha que você precisa para ser enganado, porque Ele é um enganador. Ele vai lançar a isca certinha que você precisa abocanhar, e ali Ele vai te escravizar. Então, tentação é isso. O que é tentação? É a isca do diabo nos convidando a pecar. Lembre-se, tentação não é pecado. Pecado é o que nós fazemos em resposta à tentação. Se eu respondo sim à tentação, eu peco. Se eu respondo não, eu não peco. Então, ele tem várias formas de agir. Ele tem várias formas. E eu queria colocar algumas iscas ou algumas ciladas que o diabo tem colocado em nossas vidas. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 19, quando Jesus está contando sobre a parábola, o semeador saiu a semear, e ele foi lançando as sementes ao caminho, e lá em Mateus capítulo 13, 19, o texto bíblico diz que ele lançou a semente e o diabo recolheu a palavra de Deus, e o diabo recolheu a semente. Sabe qual é uma das iscas que o diabo usa? Ou sabe qual é uma das ciladas que o diabo tem para agir? É roubar a palavra dele do nosso coração. Não é interessante? Diga aí para mim, quantas vezes você está sem sono nenhum, e aí você fala assim: eu acho que eu vou ler a Bíblia, e você quase dorme em cima da palavra de Deus? É o diabo. Você está sem sono algum, e aí você chega para uma celebração como essa e você começa a pescar. Aí você vai falar assim: o pastor fala muito manso, a mensagem é muito chata. Pode ser também, eu tenho a minha meia culpa nisso, mas é o diabo. Você já percebeu que é só entrar na igreja, a bexiga de alguns cai? Entra na igreja, a bexiga cai. Aí tem que ir no banheiro toda hora. É o diabo. Não é bexiga caída não, gente, é o diabo. Ele tem o prazer de roubar a palavra de Deus do nosso coração. Ele tem o prazer de roubar a palavra de Deus da minha mente, né? Essa é a estratégia dele, é uma das ciladas dele, roubar a palavra de Deus. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 19. O semeador saiu a semear, e a palavra ficou no campo, e o diabo recolheu a palavra. Segunda, é gerar dúvida. Não foi assim que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. O diabo então vai conversar com Eva, e o diabo vai dizer logo o que para Eva? Mas será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que não pode mesmo comer? Ou ele não quer que você se pareça com ele? Quando que, eu já ensinei isso à igreja, o próprio Deus já havia declarado a Adão que ele era parecido com ele. A minha imagem e semelhança os formei. Ou seja, Adão já era a imagem e semelhança de Deus. O diabo vem com essa conversinha mole, colocando dúvida no coração de Adão. Adão, é que ele não quer, Eva, que ele não quer que você seja parecido com ele. Só que Eva já era parecido com ele. Então aprenda uma lição com isso. O diabo tem o prazer de nos oferecer algo por um preço alto, por aquilo que de graça Deus já nos deu. Vou repetir. O diabo tem o prazer de nos oferecer algo por um alto preço, sendo que Deus já de graça nos ofereceu e de graça já nos deu. E ali então em Gênesis capítulo 3 o diabo colocou dúvida. E quantas vezes nós estamos conversando com pessoas e a gente fala sobre alguns textos bíblicos, mas será que é isso mesmo? Será que não tem alguém com algum tipo de interesse em relação a isso? Então, uma das ciladas do diabo é gerar dúvida.
A terceira cilada do diabo é gerar insatisfação. Lucas capítulo 15, versículo 12, parábola do filho ou do pai pródigo. Aquele menino tinha tudo o que ele precisava, uma família abastada, ele tinha bens, ele tinha conforto, ele tinha tudo o que ele precisava, mas num determinado momento ele ficou insatisfeito. Olha para a direita, olha para a esquerda, dá um comichão, fala assim: papai, quer saber de uma coisa? Divide logo essa herança, dá a minha parte, que eu quero viver a minha vida longe disso tudo. E a gente conhece a história. Foi ali, de maneira irresponsável, perdeu todos os bens, gastou tudo que tinha, de maneira irresponsável, perdeu a vida, e aí volta para querer ser trabalhador na casa do pai. Insatisfação é uma cilada do diabo para nos distanciar de Deus, porque o único objetivo que o diabo tem é nos distanciar de Deus, não permitir que vivamos tudo que Deus tem planejado e preparado para as nossas vidas. O que o diabo quer é roubar tudo que Deus tem para nós e não permitir que vivamos tudo que Deus desenhou e planejou para nós. E por isso às vezes ele gera insatisfação. Se está calor porque está calor, se está frio porque está frio, a gente acaba sendo um eterno insatisfeito. Cuidado com a insatisfação, porque ele pode ser a marca, de uma cilada do diabo para nós. Quantas vezes talvez você mudou de emprego e você se arrependeu? Quantas vezes talvez você mudou de uma casa e você se arrependeu? Quantas vezes talvez você trocou de carro e você se arrependeu? Porque você achava que aquilo não servia mais, você estava insatisfeito com aquela situação. E aí você chutou o balde, jogou tudo para cima, foi viver uma nova aventura e diz: agora não tem como voltar, o que eu fiz? E o diabo roubou de você aquilo que talvez Deus naquele momento tinha para você. Cuidado com a insatisfação. Pense na insatisfação e leve a insatisfação à oração, para que você não seja enganado por isso, tá bom? Outra cilada do diabo. O diabo tem a capacidade de gerar ranço. Você já pôde imaginar, você já pensou que existe às vezes dentro da igreja de Cristo Jesus pessoas que não podem ouvir a voz uns dos outros? Se chegar para a igreja e falar assim: eu vou sentar no oposto daquele irmão, estou com ranço dele. O diabo gera ranço no coração do crente. O diabo coloca o ranço como uma cilada no coração do crente. E eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 19, quando o texto bíblico fala sobre 6 coisas que Deus detesta e a 7ª que Ele abomina. E a 7ª coisa que Deus abomina é a contenda entre irmãos. Deus abomina contenda entre irmãos. Na igreja de Cristo Jesus não pode ter ranço não, gente. Na igreja de Cristo Jesus a gente resolve. Os bicos compridos a gente corta, com perdão, com amor, com a conversa, com o diálogo. Não alimenta ranço não. Alimentar ranço é cilada do diabo. Aí Deus está usando você poderosamente numa igreja local. Deus tem abençoado você poderosamente numa igreja local. Aí de alguma forma, de algum momento, um ranço surge e fala: quer saber? Tem um monte de igreja por aí, eu vou embora. E aí a gente fica pulando às vezes de igreja em igreja, porque não resolve o problema do passado e continua arrastando ele pelo presente e pelo futuro. Porque eu tenho aprendido uma verdade: o maior problema está aqui dentro. Enquanto eu não resolver ele vai me acompanhar o tempo todo. Enquanto eu não resolver, ele me acompanha. Aonde eu for, pode ser o lugar mais bonito, o lugar mais confortável. Enquanto eu não resolver, ele me acompanha. Quer ver mais uma cilada que o diabo nos presta? Gerar sensação de segurança. Veja o versículo 13 do capítulo 6. Por isso, preste atenção nisso, é importante. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois descansem, tirem férias. É isso que o texto bíblico está falando? Olha o que o texto bíblico fala. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando você acha que está tudo bem, a gente tem a tendência de abaixar a guarda. Ufa, o dia mau passou. Dia mau aí está relacionado, não
ao cotidiano nosso, porque todos os dias são maus, não é verdade, igreja? Todos os dias a gente ouve notícias de violência na TV, todos os dias a gente ouve notícias no rádio de corrupção, todos os dias a gente ouve uma doença nova, né? Uma crise nova. Você consegue ouvir televisão e rádio durante 1 hora e sair de lá regozijante? Não, a gente sai depressivo, porque é só notícia ruim, é só coisa mal. Então, o texto bíblico traz para nós uma dica. Ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Dia mau é quando a gente acha que tudo vai bem e a gente abaixa a guarda. A vida profissional está gostosa, estou sem dívida, meu relacionamento está uma delícia, meu casamento está tudo bem, meus filhos estão voando baixo, a igreja e o ministério está correndo tudo bem. Ufa, até que enfim eu posso abaixar a guarda e descansar. Quando a gente abaixa a guarda e descansa, vem o dia mau. Parece que um raio veio na nossa cabeça, na nossa direção, e como endereço de internet começa a acontecer tudo junto. Eu sou mandado embora, o carro quebra, né? A doença chega, o casamento vira um caos, o filho sai de casa, mas tudo junto, Senhor. Esse é o dia mau. Quando você falar assim: pai, eu não aguento mais, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, esse é o dia mau. Nesse dia nós precisamos estar firmes e resistir, através da armadura de Deus. Mas para que esse dia não chegue, ou quando ele chegar nós não sejamos pegos de surpresa, não deixe que o diabo coloque no seu coração a sensação de segurança. Lá em Lucas capítulo 4 nós temos Jesus sendo tentado pelo diabo. E Jesus venceu o diabo com a palavra. E 3 vezes o diabo tentou Jesus, 3 vezes Jesus respondeu com a palavra. E lá no versículo 13 do capítulo 4 de Lucas, o texto bíblico diz assim: que o diabo se retirou até momento oportuno. Ou seja, ele vai voltar até momento oportuno. É como se o diabo, de maneira estratégica, assim: eu vou dar uma recuada, vou deixar esses filhos de Deus acharem que está tudo bem, que está tudo tranquilo. E quando eles, porque eu sou o leão que anda em derredor, rugindo, tentando afastar vocês do bando, para ser uma presa fácil, quando ele abaixar a guarda, eu volto em momento oportuno. Até para Jesus, ele se retirou para voltar em momento oportuno. Então, não abaixe a guarda. Nós estamos em batalha, é guerra. É batalha, é guerra. Esse relógio. A gente podia lançar ele fora, né? Acho que uma das ciladas do diabo é o relógio, irmãos. Mas deixa eu correr aqui com vocês. Quais são as armas que nós temos? A força do Senhor, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida, irmãos? Que o problema da batalha espiritual não é a presença do diabo, mas é a ausência de Jesus. Sabe quando nós sofremos na batalha espiritual? Não é ter a presença do diabo, é a ausência de Jesus. O quanto Jesus está ausente das nossas vidas. E por isso ele fala no versículo 10: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Igreja de Jesus, precisamos deste poder sobre as nossas vidas. E esse poder não se recebe numa universidade, não se recebe num curso de teologia, não se recebe numa escola bíblica discipuladora, não se recebe sem joelhos no chão. Esse poder não se recebe sem os 3 meios de graça mais importantes da vida de um cristão: leitura bíblica, oração e jejum. Nós precisamos deste poder para resistir ao dia mau. No dia mau, as frases de efeito não farão diferença em nossas vidas. No dia mau, a teologia coaching não vai fazer diferença em nossas vidas. No dia mau, o que vai fazer diferença nas nossas vidas é o poder de Jesus sobre nós, que é conquistado lá no quarto, no secreto, no oculto, com joelhos em terra, com a palavra de Deus aberta e com jejum em andamento. É do poder de Jesus que precisamos, igreja. Não é de outra coisa, não é de sentimentalismo, não é de esfera física. É do poder de Jesus que a igreja precisa. E o poder de Jesus, ele é conquistado com joelhos dobrados, com lágrimas diante do texto bíblico, com jejum.
O texto bíblico diz: nós não vamos conseguir viver uma vida gostosa em família, em sociedade, em igreja, em bairro, empreender, sem a força e sem o poder de Jesus. Por isso ele vai dizer que uma das manifestações deste poder está em toda a armadura, versículo 11. Leia comigo novamente, por gentileza. Vistam-se de toda a armadura. A palavra toda no grego é panóplia. Pan é um prefixo que dá a ideia de totalidade. E quando nós olhamos então, por exemplo, para as profissões, existe a panóplia do empreendedor. O que eu quero dizer com isso? Quais são todas as competências que o empreendedor precisa dominar para ser bem-sucedido? Ele precisa saber conhecer um pouco de gente, ele precisa conhecer a questão de economia, ele precisa conhecer a questão de tendência de mercado, ele precisa conhecer fornecedor, ele precisa conhecer, talvez, e contratar bons funcionários. Então, o empreendedor, ele tem um monte de panóplia, ou seja, ele tem um conjunto de competências que ele precisa dominar. E ele tem que dominar todo esse conjunto de competência para ser um empreendedor bem-sucedido. É a panóplia do empreendedor. Por exemplo, a panóplia do atleta. Ele tem que saber qual é o calçado que cabe com o esporte que ele vai praticar. Ele tem que ter, então, uma assistência psicológica, ele tem que ter uma assistência de uma nutricionista, ele tem que ter uma assistência de um fisiologista, ele tem que conhecer as regras do esporte que ele pratica, ele tem que saber quem são os seus oponentes. É a panóplia do esportista, ou seja, todo um conjunto de competência que ele precisa dominar para poder ser um atleta bem-sucedido. É disso que Paulo está falando. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Nós precisamos proteger o nosso corpo com a couraça da justiça. Nós precisamos então proteger a nossa armadura com o cinto da verdade. Nós precisamos proteger os nossos pés com o calçado da preparação do evangelho da paz. Nós precisamos ter não apenas instrumentos de defesa, nós precisamos também ter instrumentos de ataque, a espada do Espírito, que é a sua palavra. E ali palavra não é logos, ali palavra é shema. Ali palavra é rema, ali palavra é rema, ou seja, palavra específica. Logos é revelação total, rema é palavra específica. Por exemplo, Jesus usou não logos, mas Jesus usou rema, quando o diabo diz: ei, você não é o filho de Deus? Transforme esta pedra em pão. Jesus não usou logos, Jesus usou rema. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma palavra específica para um momento específico, rema. Deus tem rema para você todos os dias. Deus tem uma palavra específica todos os dias para o seu coração. Deus tem uma revelação única para você todos os dias para o seu coração. Mas nós também temos aí o versículo 18. Quais são as armas que o povo de Deus tem para prevalecer na guerra em que ele está inserido? A força do Senhor, toda a armadura, mas também a oração no Espírito. Versículo 18. Eu quero mostrar para vocês uma oração que o apóstolo Paulo fez no Espírito, para vocês entenderem o que é oração no Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Quero ler com vocês os versículos de 14 a 19. Olha o que o texto bíblico diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha aqui a oração no Espírito. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Oração no Espírito é oração que é conduzida pelo Espírito Santo. É oração que nos aproxima de Deus. E é interessante porque lá no Salmo 27, versículo 8,
Davi diz assim: o Espírito me despertou a orar. Eu tenho certeza que você já teve aquela experiência fantástica de você estar vivendo o seu dia normalmente, comprando, vendendo, trabalhando, enfim, e do nada, acho que eu preciso parar para orar. Quando do nada vem aquele sentimento, acho que eu preciso parar para orar, lembre-se, é o Espírito despertando você à oração. Oração no Espírito é uma oração que é conduzida pelo Espírito Santo. É uma oração que o Espírito Santo nos desperta a orar. Porque, irmãos, mesmo convertidos, por nós mesmos, pela fraqueza da nossa carne, pelo nosso cansaço, comodismo, preguiça, nós não oraríamos se não fosse o Espírito nos atraindo à oração. A oração no Espírito é a oração atraída pelo Espírito Santo. É a oração que nos aproxima de Deus. Olha que interessante, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos mostra o que é a oração no Espírito. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele chama Abba, Pai. A oração no Espírito é a oração que traz a consciência de que nós somos adotados, que nós somos filhos de Deus e que nós somos atraídos, chamados pelo Espírito para orar ao Pai. Oração no Espírito é a oração que conduz a nossa mente às coisas de Deus e nos dá acesso à presença do Pai. Ou seja, oração no Espírito é a oração que produz santificação e nos coloca na presença do Pai e nos aproxima dEle, a ponto de nós queremos estar na presença dEle simplesmente porque é Ele. Não é assim na nossa vida? Quantas pessoas nós queremos estar com elas simplesmente porque são elas? Não tenho qualquer tipo de interesse, não quero nada dele, dela, não preciso nada dele, dela, eu quero simplesmente estar com ele porque é ele, quero simplesmente estar com ela porque é ela. Oração no Espírito é quando nós estamos com Jesus simplesmente porque é Jesus, sem uma fé utilitária, sem porque eu preciso de alguma coisa, sem porque eu estou precisando de algo. O Espírito nos leva a estar com Jesus simplesmente porque é Jesus. Na manhã de hoje, eu quero voltar com vocês em Efésios capítulo 6, versículo 10. O texto bíblico diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Talvez quão consciente você está na manhã de hoje, que você, da necessidade desse poder. Quanto você tem consciência que você necessita deste poder na manhã de hoje. Sem esse poder, você vai continuar sendo um marido mediano, uma esposa mediana, um filho mediano, pais medianos, profissionais medianos, empregados medianos, crentes medianos, irmãos em Cristo medianos. Sem esse poder, nós vamos continuar sendo como todo mundo é. As pessoas precisam ver que há algo diferente em nós. Essa semana eu fui muito impactado por essa palavra, o versículo 10, igreja. Sem esse poder eu vou continuar sendo um pastor mediano, medíocre, um crente medíocre. Quão consciente você está de que você precisa desse poder? Que a força que você precisa não está fora, desassociada de Jesus, mas totalmente dependente de Jesus. Como o próprio Jesus diz lá em João capítulo 15, naquele texto lindo sobre a figueira, sobre a videira: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Vocês devem estar ligados a mim e eu vou gerar muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Mas talvez
essa semana, eu pensando a respeito desse texto, eu falei assim: eu quero, Senhor, esse poder. Eu quero ser fortalecido na força desse poder. Eu tenho consciência de que eu preciso disto. E ao mesmo tempo, Jesus foi como flecha certeira, como rema no meu coração, dizendo: mas pastor, você está disposto a pagar o preço por isso? E eu chorei naquele dia, quinta-feira de manhã, porque eu disse: acho que não, Senhor. Porque talvez eu vou ter que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Porque talvez eu vou ter que comer menos para poder fazer jejum e ter uma autoridade, um poder diferente. Talvez eu vou ter que ficar menos no celular, vou ter que assistir menos no Netflix para poder ler mais a Tua palavra. Será que nós estamos dispostos, igreja, a pagar o preço desse poder sobre as nossas vidas? Talvez eu vou ter que passear menos para poder ter mais tempo com esse Jesus, simplesmente porque é esse Jesus. Quanto que você tem consciência da necessidade desse poder sobre a sua vida? Talvez se eu perguntasse aqui: quantos de vocês querem este poder? Todos nós levantaríamos a mão, porque não somos insanos. Eu sou o primeiro a levantar esta mão, mas talvez se eu perguntasse: quantos de vocês estão predispostos a pagar um alto preço para ter este poder? Talvez eu mesmo não teria tanta coragem de levantar a mão assim. Talvez eu ficaria assim. Na manhã de hoje, eu quero convidar você a levantar a mão assim, para dizer: pastor, eu quero esse poder e eu vou pagar o preço que for necessário para ter fortalecido neste poder, na força deste poder. A minha oração é que você possa querer, como seu pastor, pagar o preço que for possível para ser fortalecido na força deste poder. Porque o apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios dizendo: muita coisa legal eu disse, muitas dicas joias eu disse, muitas orientações práticas eu coloquei, mas finalmente nada disso se concretizará se você não estiver firmado em Jesus, na força do seu poder. Que o poder de Jesus seja derramado sobre o seu coração na manhã de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você precise agora fazer aquela oração silenciosa: Senhor, me perdoe, porque talvez eu não esteja predisposto a acordar de madrugada para orar. Talvez eu não esteja predisposto a parar de assistir a minha série para ler a Tua palavra. Talvez eu não esteja predisposto a sair das mídias sociais, do Instagram, para poder ter mais tempo para estar contigo. Talvez eu não esteja disposto a comer menos doce, a tomar menos café, a deixar de fazer algumas refeições para jejuar e buscar o Senhor da bênção e não simplesmente a bênção do Senhor. Minha oração é que você tome a decisão na manhã de hoje de querer estar com Jesus, simplesmente porque é Jesus, o nosso grande amigo. Não é assim que o hino dizia? Em Jesus amigo temos. Você é amigo de Jesus. Você está aí no jardim regado do eterno. Ele é teu, você é dele. Não é assim que Cantares nos ensina? O jardim regado. Que você possa declarar que você é dele, que você possa declarar que ele é teu. Anseie pelo poder e a força do poder de Jesus sobre a sua história, para prevalecer sobre a sua própria vida e sobre o inimigo das nossas almas, porque nós estamos em guerra e precisamos estar preparados para essa guerra, e por isso precisamos de Jesus. Paizinho querido, eu quero essa força, eu quero viver neste poder, ó Pai. Destrone, ó Deus, aquilo que ainda impede de eu tomar a decisão de pagar o preço que for necessário para viver isso, ó Pai. Me tire da zona de conforto, me tire da preguiça, me tire do comodismo e me atraia à Tua cruz, ó Pai.
Eu quero, Deus, esse poder, eu quero viver na força desse poder, ó Pai. Derrame do teu poder sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui. Obrigado por aqueles que estão no ambiente online. Derrame do teu poder sobre eles, ó Pai, aonde eles estiverem e quando eles estiverem, que ali o teu poder seja derramado, ó Pai. Nos ajude a andar, ó Deus, protegidos com toda a tua armadura. Espírito Santo, continue nos atraindo a Deus. Continue nos impulsionando à oração. Continue guiando as nossas orações, ó Pai, pelo teu Santo Espírito. Santo Espírito, continue com gemidos inexprimíveis traduzindo o nosso coração ao coração do Pai, o coração do Pai ao nosso coração, fazendo uma coisa só. Santo Espírito, precisamos da tua intervenção e atuação plena em nossas vidas, ó Pai. Queremos o teu poder, ó Pai. Queremos uma vida diferente. Queremos exalar o bom perfume de Cristo e sermos vasos que transborde do teu poder, ó Pai. Vasos de honra que transborde da tua graça, da tua glória e do teu poder, ó Pai. Abençoa este povo querido que se chama pelo teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, ó Pai.